Então, hoje nós estamos continuando a série, O Poder de Um, e nós vamos continuar hoje falando sobre a parábola do bom samaritano. O valor de um, Então, hoje nós vamos falar sobre essa parábola de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, amém? Queria que você abrisse a Bíblia aí em Lucas capítulo 10, versículo 17, a partir do 17. Eu vou ler na versão ARA, a atualizada e revista, ou revista e atualizada. Lucas capítulo 10, versículo 17. Amém? Regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar nas serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? Naquela hora exultou Jesus, o Espírito Santo, e exclamou: Dou graças ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aleluia. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando para os seus discípulos, lhes disse particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vos vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? E isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, fazei isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubar, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, passou-lhe o ferimento, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre ele o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, e dizendo: Cuida desse homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondendo-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Vamos no contexto, dessa passagem. No contexto, havia muitos movimentos, os discípulos haviam sido enviados e voltaram alegres, e muitos sinais aconteciam. Jesus viu o diabo descer do céu como um relâmpago, Então, Jesus já pela segunda vez enviado os 70,
né? E aí esses 70 regressam muito alegres, porque viam sinais, viam maravilhas, e o reboliço estava acontecendo. Havia muito movimento, havia muitas coisas acontecendo ali. Jesus estava no auge ali do momento do seu ministério, já enviando os discípulos a aprenderem a pregar, né? E esses sinais estavam sendo ouvidos em todos os lugares, né? Até Herodes, nesse momento, já queria conhecer a Jesus, já procurava falar com ele, né? Que no capítulo 8, lá, acho que no 9, vai falar sobre isso. Então, era um momento fervoroso, movimentos mesmo, havia uma movimentação muito grande, né? E é interessante dessa movimentação porque ela estava mexendo com o status quo, né? Com a organização daquele pessoal ali. Então, aqueles líderes religiosos, que eram líderes políticos, que naquela realidade de Jesus ali, né, de Jerusalém, de Israel, era a cultura religiosa e política era muito junto. Então, aquele clero era uma elite tanto religiosa quanto política, né? E todo esse movimento que Jesus estava fazendo, ele era muito disruptivo. Ele rompia com a organização daquele tempo. Então, aquele povo enviar aqueles homens que não eram ninguém, eram pescadores, carpinteiros, qualquer um. Jesus enviou, deu-lhe autoridades a eles, e eles expulsaram demônios, curaram em nome de Jesus. E esse barulho estava acontecendo. E aqueles sacerdotes, aquela elite preparada, estudada, conhecedora de todas as leis, né, acostumado com toda aquela organização, ela estava confrontada com aquilo tudo. Você imagina, a gente tem aqui uma organização social no nosso país, né, tem lá o Congresso, o STF, presidente, as câmaras, né, os senados, e de repente começa a haver um movimento fora, o povo começa a ir para a rua, começa a forçar os movimentos, começa a protestar e reivindicar. Isso mexe com a classe política, com a classe dominante, isso mexe com aquela comodidade que está acontecendo no país. Então, quando há esse rompimento, né, vamos dizer assim, das coisas normais, aquelas pessoas que estão no domínio, elas ficam confrontadas, é normal. Fala, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Né? Até o Zé Ninguém ali, foi lá na minha cidade, pregou, curou, o povo está todo alegre, né? E eu aqui todo preparado, a vida inteira, fiz faculdade, fiz pós-mestrado, pós-graduado, né? Sou filho do desembargador, sou filho de não sei quem, eu tenho autoridade e tal, e eu não consegui fazer nada, e esse cara, Zé Ninguém, do nada, levanta e faz. Não é fácil não, gente. É difícil para quem está acomodado, para quem tem poder, ver a sua situação desmoronar. Então, aqueles líderes estavam assim naquele momento, né? Então, um mestre da lei, que poderia ser um advogado da lei, algumas traduções falam advogado da lei, outros falam mestre da lei, né? Naquela vira várias classes ali, havia os sacerdotes, havia os escribas, os fariseus, e os mestres da lei. Então, tinha um bocado de gente ali, né, acostumada com aquela situação. Então, um mestre da lei, que equivalia para nós aqui um advogado, né, alguém conhecedor de toda a lei, de todo o rigor ali, né, resolve provar Jesus, né? Essa intenção não era nobre, né? Ele estava querendo contradizer de alguma forma, estava querendo encontrar uma brecha na lei para poder condenar Jesus, mais ou menos como o STF faz hoje, né? Eles ficam procurando uma brecha, alguma coisa que serve para condenar alguém, ou que serve segundo o interesse que eles têm. Então, é muito parecido, a ideia é a mesma, né? É a mesma postura. Então, a intenção deles não era nada nobre. Ele fez uma boa pergunta, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus devolve para ele a pergunta, e ele pergunta para ele, né? E aí? Você é mestre da lei, né? Você é intérprete, você é autoridade, né? O que você interpreta? Qual que é a sua interpretação? Jesus faz uma questão muito sábia, que muitas vezes a gente faz, né? Devolve uma pergunta, né? Fazendo outra pergunta, né? E aí, o mestre não poderia se esquivar, ele era um doutor, tá? Ele era um mestre naquele assunto. E ele responde, né? E ele dá uma boa resposta. Porém, a resposta é extremamente de acordo com a pregação de Jesus.
Ele responde exatamente o que Jesus já pregava, que está escrito até no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 34. Jesus já havia falado do assunto, Jesus já pregava dessa forma. Então, o que ele respondeu ali era óbvio, apesar de ser uma boa resposta. Era muito óbvio, porque já era a pregação de Jesus, ele só concordou com Jesus. Então, quando a gente lê o texto, a gente não para para pensar que a resposta que ele deu foi uma resposta em concordância. Ele não discordou. E aí ficou meio constrangedor. Pô, mas você vem cá fazer uma pergunta, né, e devolve com a resposta que eu já tenho. Né, e ele ficou constrangido. E aí, para não perder o argumento e para procurar uma brecha, ele fala, mas Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E eu queria que a gente entendesse, porque quando ele disse, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, ele se referia, né, às passagens dos 10 mandamentos, que está escrita lá em Êxodo 20. Eu queria que a gente abrisse, quem quiser abrir em Êxodo 20, eu vou tentar ler aqui o mais rápido possível, para que a gente não perca tempo. Em Êxodo 20, vamos tentar pegar só da parte do próximo, porque aqui está as duas passagens. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Vamos ler tudo então, vamos começar. E então falou todas essas palavras, Êxodo 20, versículo 1. Eu sou o Senhor teu Deus, e que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outro Deus além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, e nas águas debaixo da terra. E não te encurvará diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração que me rejeitam, daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso, com 1000 gerações dos que me amam e me guardam os meus mandamentos. Só para fazer um entre aspas aqui, né? A gente fala, às vezes quando eu li isso aqui, eu falo, meu Deus, Deus não é bom não, né? Porque ele castiga, né, 3 gerações daqueles que rejeitam ele. E eu falei, nossa, Deus é... Mas aí depois ele fala, gente, eu sou misericordioso, porque eu abençoo 1000 gerações dos que me amam e me guardam os meus mandamentos. Amém? Porque às vezes a gente lê isso aqui e eu particularmente fazia essa observação no meu coração, mas não parava para observar o restante. Então, se Deus castiga 3 gerações daqueles que o rejeitam, né, ele abençoa 1000 daqueles que amam a ele. Então, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e ele é muito, muito misericordioso, né, e que se aqueles que o rejeitam vierem a não rejeitá-lo, ele vai abençoar 1000 gerações, e eu creio nisso. Inclusive, os judeus são abençoados aí por 1000 gerações, eu acredito que até hoje a gente vê muita bênção sobre os judeus, porque essa palavra aqui é real, ele abençoa até 1000 gerações, mas amém. Não tomarás, no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás o seu trabalho, e mais o 7º dia, o Senhor teu Deus, é do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém?
Só para a gente contextualizar. Então, quando ele respondeu aquela resposta aqui na pergunta de Jesus, ele estava se referindo ao contexto que estava escrito aqui, e ele estava fazendo um resumo sábio, não só desse contexto dos 10 mandamentos, mas de toda a Bíblia depois, de tudo que a Bíblia vem trazendo. Eles resumiam toda a lei em amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui, nesses 10 mandamentos, dá uma noção de quem é o meu próximo, né? E na lei, aqui a gente vai ver na lei, não, o meu próximo é aquele que está perto de mim, é aquele que eu posso cobiçar a mulher dele, é aquele que eu posso matar, é aquele que eu posso, roubar. Então, dá uma noção de próximo, de muita proximidade, daquele que eu tenho contato. E essa era meio que a noção do judeu. O judeu, ele tinha essa noção de próximo de outro judeu. Para o judeu, o próximo dele era um outro judeu. Tá, irmãos? No contexto, na cabecinha lá do homem da lei, o próximo dele era uma pessoa da raça dele, da cultura dele, que obedecia à lei do Senhor. Então, essa ideia de próximo, ela era bem clara, bem, vamos dizer assim, bem disseminada, num povo bem preconceituoso, um povo bem, vamos dizer assim, como é que eu digo, partidarista, né? Bairrista, né? Um povo que estava sempre defendendo o seu próximo, a sua própria cultura, né? Um povo que pensava muito pequeno, pensava muito em si mesmos, né? Eram muito ensimesmados na sua própria cultura. Tinha que ser judeu, né, para ele, não podia ser um qualquer, não podia ser um romano, não podia ser um estrangeiro, né? Nesse momento, irmãos, que ele traz, Jesus traz isso na parábola, voltando lá para o Novo Testamento, Jesus quebra a noção do cara, ele dá aquela rasteira no indivíduo, sabe aquele momento que tira a percepção dele? Quando ele fala da parábola, conta uma história, ele tira aquele juiz, aquele doutor da lei, do seu lugar de conforto e coloca ele em um outro lugar que ele não tinha domínio. Então, quando Jesus traz uma parábola, Jesus tira ele daquela situação que ele tinha autoridade, que era a lei, que era o jurídico, né? Que era ali pegar o código, processo penal, o artigo tal, no versículo tal, porque era isso que o cara sabia fazer, era a autoridade dele. Então, essa é um contexto, né, da situação que Jesus levou ele. Não era um lugar de interesse daquele mestre, ele foi retirado do lugar de conforto e teve que pensar. Naquele momento, ele teve que se desarmar, né? Já não era a maneira que ele ia conseguir responder. E aí Jesus fala da parábola, né? E a parábola fala dessa situação, desse homem que viajava, que foi violentado, foi espancado, né? Foi roubado e foi abandonado. Então, aquele homem, primeiro que ele foi totalmente roubado, provavelmente ele estava seminu ou nu, porque as roupas tinham muito valor naquele tempo. Então, a túnica, a roupa que o cara vestia era caro demais, as pessoas costumavam ter uma roupa só ou duas. Ninguém tinha um guarda-roupa, entendeu? Isso era coisa de gente muito rico. Então, as pessoas normais, elas tinham poucas roupas, né? Então, provavelmente, aquele homem ficou sem nada, e quando fala ficou sem nada, é nada mesmo. Provavelmente ele estava ali, nu ou seminu, né? Na situação bem constrangedora. Dava para ver que era alguém que precisava de ajuda. Dava para ver, né? Dava para ver que era alguém que estava numa situação calamitosa. E esse homem, a palavra de Deus fala que ele foi abandonado e perdeu tudo, sem esperança, né? Ele foi abandonado semi-morto. Semi-morto. O que significa semi-morto? Né? Poucas vezes a palavra de Deus vai usar essa nomenclatura. Mas semi-morto, basicamente, irmãos, nessa parábola aqui, é aquele que não pode pedir ajuda. Aquele homem estava espancado, esfolado, todo roxo, todo sujo de sangue, né? Pelado, mas ele estava semi-morto, ele não podia pedir ajuda, ele não podia gritar, não podia incomodar. Então ele estava no canto dele ali, ele era facilmente ignorado, ou ignorável. Então era uma pessoa que eu poderia simplesmente virar a cara
Sabe aquele pedinte que vem pedindo no semáforo, assim? Que você só vira a cara assim, deixa ele passar, não dá moral para ele? Eu não estou falando, não estou dando razão para o pedinte, não, acho que é um problema. Mas você vira a cara, ignora. Passou, você vai embora, vida que continua. Você nem vai lembrar dele. E essa era a situação daquele homem ali. Essa era a situação dele. Então, esse era um personagem. O outro personagem da história... Deixa eu me achar aqui, gente. Nós temos o sacerdote e o levita. Algumas tradições falam que ele desceu de Jerusalém, outros não falam assim. Mas, basicamente, o mais provável é que aquele sacerdote e aquele levita estava descendo de Jerusalém. Por quê? Porque todo sacerdote, todo levita, ele tinha lá uma escala, né, no templo, que ele tinha que servir. Então, ele provavelmente serviu a sua escala, os seus dias de serviço lá no templo, e ele estava retornando para casa. Provavelmente, retornando para Jericó, que era a casa dele, né, que era um lugar, vamos dizer assim, um resort daquele tempo, né, um lugar com um clima mais agradável, um lugar mais bonito. Então, muita gente morava ali, né? Era um lugar para quem podia morar. Não era um lugar como Nazaré, por exemplo, que não era desejada, né? Jericó era um lugar desejado. E vamos dizer assim que era uma cidade daquelas bem... Então, Miami, né? Uma cidade bem... Curitiba, né? Caldas Novas, Pirinópolis. Então, era aquele lugar que eu vinha, trabalhava, e depois eu deslocava. Então, a situação daquele cara, primeiro, um sacerdote, um levita naquele tempo, ele era privilegiado. Vestia muito bem, comia muito bem, tinha seus bens, tinha salário, entendeu? Ele era uma classe, né, de muita proeminência, era aquele cara, classe média alta, vamos dizer assim, né? Alguém com autoridade, alguém com um cargo bom no Estado, né? Alguém que tinha realmente autoridade. Então, esse era o sacerdote levita. Então, quando falou que ele desceu de Jerusalém para Jericó, ele estava pressupondo, né, que esse cara vinha da escala dele e estava voltando para a casa dele. Ou seja, um dos detalhes é que ele não teria pressa, poderia parar, não tinha, teoricamente, um compromisso, não tinha uma questão também que o sacerdote não poderia tocar uns mortos, né? Então ele poderia dar a desculpa, né, que eu não posso pegar no morto. Mas como ele não estava na escala dele do templo, dava tempo dele pegar no morto e fazer a sua purificação. Então não tinha muita desculpa para ele não parar. Então essa questão é do sacerdote e do levita. Mas o que é que ele faz? Qual que é a situação que o sacerdote e o levita faz? Passou, viu que tem alguém, o que ele fez? Passa ao largo. Ele dá uma corrida para o outro lado, passa longe e vai embora. Ele dá uma desviada para não passar nem perto, né? Fica longe, lá, não, beleza, vou dar uma atravessada por aqui, vou embora, finge que não estou vendo ninguém e vou embora. E essa foi a situação do sacerdote e do levita. Ignoraram, passaram ao largo, insensíveis. Nem pararam para pensar, só queriam chegar em casa, descansar, cuidar da minha vida, cuidar das minhas coisas e cuidar dos meus. É isso que me interessa. E essa é a mensagem que esse cara deixa para a gente, né? Porque ele poderia ter família esperando, né? Ele ajudar aquele cara ali, ele poderia correr riscos, né? O assaltante que assaltou ele poderia assaltar ele também. Então, tinha riscos, tinha situações que são justificáveis, né? Eu tenho família, eu tenho coisas para cuidar, né? Eu não posso me sujar, me contaminar com essa pessoa aí, né? Eu não sei se ele é um leproso, eu posso dar uma série de desculpas, gente. Tem muita coisa, é justificável. Dá para compreender a situação do sacerdote. Vocês já pararam para pensar que talvez ele tivesse certo? Talvez ele tivesse razão de passar longe? Era um lugar perigoso, né? Eu não sei quem é esse cara, né? Eu vou me sujar, eu tenho compromisso, tenho família, minha família está me esperando, né? Está marcado, eu posso dar uma série, nossa, tanta coisa para justificar, gente. Mas amém. É aquela história, né? Passa para o outro lado, o que os olhos
não vê, o coração não sente. Não é assim? O desgraçado está lá no hospital morrendo, né? Está lá, mas o que os olhos não vê, o coração não sente. Não é assim? Os irmãos estão no hospital agora, se a gente não vê, o irmão que está lá na Nigéria, nessa hora, pegando fogo, tendo a pele queimada, sabe? Tendo a sua casa destruída, se eu não ver, meu coração não sente. É assim que funciona. Essa aqui é a realidade. Meu coração não sente. Estou longe, está distante de mim, é lá do outro lado. Aquela pessoa que está com depressão no seu prédio, pensando em suicídio agora, se eu não ver, não tem problema. Não tem problema. De repente, aquele pessoa que está no câncer, sozinha, se eu não estiver vendo, não tem problema. É assim que funciona. E aí nós temos o samaritano. Em Jerusalém, eles seriam excluídos. Provavelmente não vinha de lá. Fala que ele vem do caminho, não fala de onde ele veio também. Mas, em Jerusalém, ele seria cuspido, rejeitado. Seria uma classe inferior. Era um povo não bem quisto pelos judeus. Era um povo impuro, misturado, aquele povo meio esotérico, assim, aquele povo meio estranho, aquele povo diferente do judeu. Então, era diferente deles. Era um povo que não tinha a mesma organização social, mas, ao mesmo tempo, não tinha os mesmos privilégios que aquele povo conseguiu ter. Era um povo um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais pobre, inferior. Então, essa era a situação do samaritano. Mas ele estava acostumado a ser desprezado, pelos judeus. Provavelmente estava acostumado a dormir fora de casa, passar dificuldades. Ele vivia em outro contexto. Esse cara aqui já não era classe média alta. Esse cara aqui já tinha vivido algumas situações. Sabe? A gente não sabe exatamente, nós estamos tudo cogitando, É tudo aqui ideias, vendo o texto e imaginando. Mas provavelmente esse cara aqui não era tão privilegiado assim, ele já tinha experimentado certas situações difíceis. Então, ele já tinha uma capacidade, sensibilidade um pouquinho maior do que alguém que nunca teve que passar por nada disso. Então, provavelmente, se não é o que o texto fala, é uma questão que eu estou colocando. Mas a palavra de Deus fala que ele se aproximou. Então, ao contrário daqueles outros dois que desviaram o caminho, passaram lá longe, ele continuou o caminho dele, chegou perto e viu. E a palavra de Deus fala o seguinte, que ele se aproximou, viu e teve compaixão. Primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção, que me chama a atenção demais nisso aqui, é porque, irmãos, se eu não vejo, eu não tenho compaixão. Se eu não olho no focinho do cara, eu não vou ter compaixão. Se eu não vejo, não sinto o cheiro, se eu não vejo o gemido dele, provavelmente ele chegou perto, ele olhou, está vivo? Está morto? Ele foi conferir, e aí ele olhou, viu aquele cara naquelas situações e teve compaixão. Teve compaixão. Ele foi corajoso, ele foi aquele que se aproximou, ele olha, vê e resolve fazer algo. Ele olha, vê, tem compaixão e resolve fazer algo. Ele foi sensível naquele momento, ele viu, sentiu a dor, como se ele realmente se aproximou mais ainda. Ele pegou aquele cara, ele escutou o gemido dele, e aí ele cuidou das feridas dele. Sabe, essa questão é muito importante, irmãos, porque nós estamos falando aqui do valor de que é o valor de pregar, de falar de Deus, de trazer a importância de olhar para uma pessoa, de olhar para um indivíduo e ter misericórdia e ter compaixão dele. Essa é a questão aqui. Sabe, essa é a questão. Se eu não me aproximar, se eu não olhar na cara do elemento, não olhar no olho dele, não olhar a necessidade dele, se eu não ouvir o gemido dele, se eu não ouvir a dor dele, eu não vou ter compaixão. E aí nós temos agora uma geração inteira, um tempo todo, de gente que não tem sensibilidade, não tem compaixão, porque hoje as pessoas estão cada vez mais isoladas, nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros, sabe, nós estamos cada vez mais, vamos dizer assim, com um alcance global, Na rede social você alcança gente do mundo inteiro, você quiser alcançar,
né? O meu filho tem um Instagram do futebol, né? E nós quisemos agora focar num outro país, né? Vamos focar na Itália. Eu comecei a trabalhar o Instagram dele para ele ser visto lá na Itália. O que aconteceu? Ele agora tem audiência da Itália. Porque eu consigo fazer isso com as redes sociais. E as pessoas conseguem ser vistas lá do outro lado do mundo. Mas elas não conseguem enxergar o seu próximo. Porque a rede social não te dá noção do próximo, não, meu irmão. Internet não te dá noção do próximo. Você quer ter noção do próximo? Olha no focinho do irmão. Você quer ter noção do próximo? Vê a necessidade. Ouve o choro, ouve o gemido. É o que aquele samaritano fez. Quando ele chegou perto, que ele olhou, viu aquela situação, ele falou, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Ninguém vai fazer nada por esse cara. Mas ele tocou, ele sentiu o cheiro. Provavelmente aquele cara estava ali cagado, sangrado, fedendo, gemendo. Sabe, e ele pôde chegar perto e ver que ele estava vivo. Ele teve compaixão porque ele olhou, porque ele se aproximou. Então, nós temos que estar atento a isso. Sabe, nós falamos muito de jovens hoje, porque, né, nós temos que tentar alcançar jovens, cada vez mais jovens e tal. Mas, irmãos, se o jovem que está aqui dentro, ele não parar, e ele não for lá ver, e ele não enxergar aquele jovem que está drogado, aquele jovem que está com depressão, aquele jovem que quer se suicidar, se ele não for lá, sentir o cheiro, sabe, botar a mão, ele não vai ter compaixão. Você não vai fazer nada a respeito, porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Sabe, você fica distante. Então, o que eu quero chamar a atenção para nós aqui, nesse auditório, é que nós precisamos tocar o necessitado. Nós precisamos tocar aquele que precisa de ajuda. Você precisa ir lá, olhar para ele. Sabe, você precisa ir lá, tocar na ferida dele, passar remédio. Quanto mais você for, mais compaixão você vai ter. A gente fala muito dos missionários. Missionário vem aqui clamando. Eles clamam de maneira diferente de nós. Eles têm compaixão. Mas por que eles têm compaixão, irmão? Porque ele foi lá e olhou, ele viu a necessidade, falou, meu Deus, alguma coisa tem que ser feita, esse povo não tem salvação, esse povo não tem o evangelho. Ele tocou, ele viu, ele sentiu, ele chorou junto, ele sentiu a dor junto. Sabe, se você fosse hoje na Nigéria, lá dentro de uma comunidade que teve suas casas queimadas, teve seus pais, sabe, mortos, você ia sentir diferente. Nem sempre isso é possível, mas muitas coisas são possíveis. Muitas coisas nós podemos fazer, porque aquele irmão que está lá no seu prédio, no seu condomínio, no seu vizinho, aqui no seu trabalho, na sua faculdade, aquela pessoa que agora, nesse momento exato, está chorando, está clamando, está gemendo, talvez ele seja exatamente como esse homem morto aqui. Ele não pode gritar, ele não está gritando, ele está dentro da casa dele. Ele está escondido atrás de uma tela. Ele está morto. Mas a palavra de Deus fala aqui o seguinte, que esse homem, ele foi até ele. O samaritano caminhou em direção. Ele caminhou em direção, gente. Ele não ficou olhando de longe. Não passou ao largo. Ele foi na direção daquele que tinha necessidade. Ele olhou para ele. Ele viu ele. Ele tocou ele. E essa é a realidade nossa, que nós estamos distantes. Nós estamos distantes. Não foi tocado. Nós precisamos entender isso, irmãos, e nós precisamos mudar o nosso posicionamento. Nos aproximarmos daquele que tem necessidade. Nós temos falado muito em alcançar vizinhos, alcançar colegas de trabalho, alcançar colega da faculdade, colega do colégio. É preciso se aproximar. É preciso sentir a dor deles. Sabe, muita gente aqui no nosso meio tem depressão, chora por isso. Sabe, você que trata dessa área emocional, tem dificuldade nessa área, meu irmão, só você pode sentir a dor do outro que tem depressão, sabia disso? Só você que foi tocado com essa dor, sabe a dor que o outro tem. Já viu quando o cara fala, às vezes a gente vai aconselhar, aproximar alguém e fala assim, gente, eu falava da dor que eu tinha ou da dor que eu tenho, as pessoas olham para mim e falam, meu irmão, seja forte. Mas quem não passou por isso, irmão, não pode sentir como você sente.
Aquele samaritano provavelmente era um excluído, e foi por ele ser um excluído, por ele ser alguém rejeitado, que ele deu atenção para aquele que também era rejeitado, porque ele falou: meu Deus, a situação é igual, ele pode ter vivido uma situação parecida, então eu consigo enxergar o outro, eu consigo me colocar no lugar do outro. Então, você tem depressão? Meu irmão, é você mesmo, é você que pode passar e abençoar aquele que tem depressão, porque só você pode sentir a dor. Você foi rejeitado? Então é você, meu irmão, é você que pode acolher o rejeitado. Sabe, você está empresário, está quebrado, quebrou, sabe, passou por dificuldade, então é você que pode acolher o irmão que está passando por dificuldade, porque você sabe a dor dele, você pode chorar com ele, você pode, sabe, se submeter, em pegar nas feridas dele, em pegar na sujeira dele, em pegar ele e jogar no seu cavalo, em carregar ele, em arrancar o dinheiro do bolso e ajudar, porque você sente a dor dele, para você é mais fácil. Então a misericórdia do Senhor, sabe, essa compaixão, ela muitas vezes é gerada por alguém que tem a capacidade de se colocar no lugar. Você passou por uma situação ruim, então você agora é capaz. Você passou por algo ruim, então agora você pode fazer algo a respeito. Então é você que Deus levantou. Você é o samaritano que pode abençoar o homem caído. É você que foi colocado naquele condomínio, naquela vizinhança, naquele trabalho. É você. Para de passar ao largo. Para de passar à distância. Para de se distanciar. Porque não é fácil, não é agradável olhar para o cara caído. É melhor ir embora. Você perde tempo. Você corre riscos. Você vai ter que gastar dinheiro. Vai ter que se sujar. Sabe, com risco de contaminar, sabe, sei lá, com a lepra. Você vai ter que fazer algo a respeito, é difícil fazer algo a respeito, mas vou dizer uma coisa para você, algo tem que ser feito, e é você que vai poder fazer. Amém? Então a pergunta agora fica, volta lá atrás, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Quem é aquele que você pode fazer algo? Porque o teu próximo, irmão, é aquele que você pode fazer algo a respeito. Esse é o teu próximo. É aquele que você pode ser instrumento de Deus na vida dele, para abençoar a vida dele. Esse é o teu próximo. O teu próximo é aquele que você pode se levantar e ir em direção a ele. Muitas vezes ele pode estar clamando, mas muitas vezes ele não vai poder clamar, ele vai estar semi-morto, ele vai estar, sabe, não vai te incomodar não. O seu vizinho que tem um problema, ele não vai te incomodar, mas você, pelo dom do Espírito Santo de Deus, pela autoridade do nome de Jesus, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã na sua vida, você pode se levantar e caminhar até ele. Você, é você. Você que se sente desprezado, é você. Você que se sente na depressão, é você, porque você pode sentir a dor dele. Você pode saber quem que é desprezado e como é ser desprezado. Então, irmãos, não há porquê nós fazemos como os sacerdotes e o levita, que tinha muitas boas desculpas. Tinha muita coisa para realmente justificar. Se você conversasse com esses dois caras, eles iam dar justificativas plausíveis. Você ia falar, não, mas é mesmo. E você também pode estar dando justificativas plausíveis para Deus, para os seus amigos, para os seus irmãos, sabe? E você está justificado diante de você mesmo. Mas aquele samaritano, ele caminhou em direção e ele olhou para aquele homem caído. E é assim que é a nossa postura. Nós devemos caminhar em direção daquele que tem necessidades, sabe? Mesmo que ele não possa clamar, mesmo que ele não possa te incomodar, você pode ir em direção a ele e abençoar a vida dele, sabe, e agir na vida dele. Você pode, você tem autoridade, a você foi dado todos os dons, você foi capacitado, você é a habitação do Espírito Santo de Deus, você tem a mente de Cristo, a você foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então você pode, é você que pode fazer algo. Sabe, para aquele colega da escola
que está precisando ali, que está no canto, de repente, sabe, na escola, eu converso com a minha filha, aí, tem alguém lá assim? Não sei. Você acha que numa situação que nós vivemos hoje, dificuldades emocionais que as pessoas andam tendo, dentro de uma sala de 40 alunos, 40 colegas, de onde trabalho, você acha que ali não tem alguém clamando por ajuda? Pedindo para morrer? Tentando suicídio? Pensando em se cortar? Você acha que ali não tem alguém que precisa de uma oração, que precisa de um irmão, que às vezes só precisa disso, nem é para tirar o dinheiro do bolso, nem chega a esse ponto, sabe? Mas tem alguém ali perto de você que está clamando agora, e que você tem que se levantar e passar a encaminhar em direção a ele e olhar para ele. E é só nesse momento que você vai ter misericórdia, e é só nesse momento que você vai agir, e você vai ser instrumento de Deus, porque o teu próximo é aquele que te dá a oportunidade de ser instrumento de Deus. O teu próximo é esse. Seja o teu próximo que está do seu lado, seja o teu próximo que está um pouco mais distante, você tem que caminhar, seja o teu próximo que pode clamar, seja o teu próximo que não pode clamar. É isso que Deus quer fazer na sua vida, irmãos, porque você é instrumento de paz, você é instrumento de vida. Nós estamos falando do valor de um, e eu queria ler lá em Romanos 10, Romanos 10, 14. Dez, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em que não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés do que anunciam boas novas. Como são belos os pés do que anunciam boas novas. Porque nós somos esses que têm os pés que anunciam boas novas. Você foi capacitado para isso. Então, aquele homem que não pode clamar, ele não pode gritar, ele não pode fazer nada, você, com seus pés, vai caminhar em direção a ele e vai abençoar a vida dele, porque tem alguém bem perto de você, que precisa você abrir os olhos e enxergar ele, para que você possa realmente pregar o evangelho, pregar a salvação, ter misericórdia, sabe, abençoar, sabe, você tem alguém bem próximo de você, sabe, então como esse povo vai ser curado se você não faz nada? Fica de pé, queria que nós ficássemos de pé agora, e você vai visualizar, e eu vou fazer novamente a pergunta para você: quem é o teu próximo? Quem é, meu irmão, que está perto de você, que você está passando ao largo, e que você não quer enxergar? Quem é que está perto de você, que precisa ser visto? Quem é que está perto de você, que às vezes até está clamando? E quem é que está perto de você, que não pode clamar? Quem é? Responde para você essa pergunta. Sabe, coloca nome, dá nome para ele, dá nome, e começa a orar por ele, começa a caminhar em direção à vida dele, começa a olhar por ele, começa a orar, começa a caminhar, a olhar, ver as feridas, ver a depressão, ver a tristeza, ver o vazio, ver a insignificância que essa pessoa está agora clamando, e você está parado. Você não quer movimentar, você não quer agir, não quer se humilhar, não quer ter o trabalho. Então agora, em nome de Jesus, visualiza essa pessoa, começa a orar por ela. Sabe o seu vizinho que tem depressão? Sabe o vizinho da frente que às vezes tem convicções completamente que vão levar ele para o inferno? Sabe o vizinho que está ali, o seu colega de trabalho que às vezes está pedindo para morrer e você não manifesta o evangelho? Aquele que tem necessidades, que às vezes o seu vizinho está passando fome. Sabe, às vezes o seu vizinho está com câncer no leito e você pode botar a mão e orar. Sabe, quem é o teu próximo? Manifesta o evangelho na vida dele agora pela fé.
Manifesta, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Deus, que nós não sejamos, Deus, que nós estejamos distanciando daqueles que precisam, ó Deus, mas que nós possamos caminhar para aquele que precisa, que nós possamos, ó Deus, manifestar o Evangelho para aquele, sabe, aquele meu vizinho, Pai, aquele vizinho do lado, aquele vizinho da frente, aquele colega de trabalho, aquele funcionário, Pai, que precisa ter a manifestação do Evangelho na vida dele. Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu não seja como esse sacerdote, esse levita. Senhor, me ajuda, para que eu possa caminhar para ele, e olhar para ele, e enxergar a dor dele. Senhor, tem misericórdia de mim. Oh, Senhor Deus, começa a orar, irmãos, começa a orar, intercede por ele. Sabe, declara a salvação, declara a cura, fala da tua disposição para Deus de ajudar ele, pede ajuda. Senhor, me ajuda porque eu estou passando longe, me ajuda a caminhar, me ajuda a olhar, me ajuda a ter sensibilidade, que eu possa ver, que eu possa ter compaixão. Senhor, me dá compaixão, me dá a mente de Cristo para que eu realmente ame. Senhor, derrama o teu amor, ó Pai, em nome de Jesus, que eu ame o meu próximo, que eu não seja aquele, ó Deus, que ignora, mas que eu seja sensível, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Dê nome ao teu próximo, coloca ele em oração, entrega a tua vida por ele, caminha, joga ele no teu carro, limpa as feridas dele, vai dar trabalho, incomoda, é chato, mas você tem um dom do Espírito Santo de Deus, e você foi capacitado para isso, em nome de Jesus, amém?